Você tá andando de moto, Benilton? Opa. Boa noite, companheiro. Tem um somzão ligado aí, ó. É o Tô com problema técnico aqui. Que a sua mãe É a divisão do cenário. Estamos aqui. na live. Ó, estamos live aqui, ó. Não tá não, a live tá com um X. Não tá não? Não, no tá Facebook. com... No Facebook já tá aparecendo, já, ó. Ali em cima já tá a live, 34 segundos, é verdade. Estamos Ou seja, online. Paulo, então é hora de você não falar besteira, Paulo. Aqui, ó. Galera. Né? É a estrela da vez agora, né? 1-0 para nós. Meu filho, daqui a pouco, se você ouvir uns berros aí, se fizer um gol, é o Rafael aos pulos aqui. Corintiano, ele? Roxo, doente. O pai que não sabe educar, pô, pelo amor de Deus, né, meu? Né? Os meus filhos são os dois são corintianos. Eu dei opção para eles podiam torcer pro Timão ou com livre e espontânea pressão, entendeu? Não tem total. Livre e espontânea influência do pai. Minha filha com 3 anos de idade pediu uma camisa do Corinthians de presente. Aí eu falei, putz, com 3 anos já sabe o que gosta, né? Então bora, vai ser corintiano mesmo. Quando meu filho nasceu, meu sogro era palmeirense. Aí ele veio com uma roupinha do Palmeiras para dar pro moleque. Quando nasceu, eu falei, não. O senhor me desculpa, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, mas ele não vai usar. É uma coisa que eu acho que vai acontecer aqui. É o pessoal todo. O pessoal todo tá daqui da live aqui. Vai já ser começou corintiano. a cair a minha live, já começou a de novo não ouvir vocês. Obrigado, Benilton. Sai, Calunga. Sai e volta. Tá dando... Oi, Marta. Martinha tá aí com a gente. Ô, Marta. Tá ouvindo? Você tá ouvindo aqui, ó. A Marta tá pedindo vinho, hein? Aqui, ó. A gente tá na... Essa é por vocês. Eu já estou sem. Marta pedindo vinho. Tá ouvindo, Calunga? Pessoal, eu tô sem áudio. Eu vou derrubar a minha ligação e vou ligar novamente, beleza? Beleza. Ô, Fabiano. Oi. Uma última coisa de time, né? A pessoa ela pode trocar de parceiro, pode trocar de religião, sim, ela troca de emprego, ela troca de tudo, mas de time não troca, já percebeu? É uma coisa sim, que é... Eu nunca vi tanto fanatismo igual no futebol, cara. Impressionante. É uma lealdade, né? Lealdade. O homem não é leal a nada. O homem não é leal a nada. Impressionante, cara. Mas ao time ele é. Troca de tudo, troca de sexo. Você vê um transexual, você fala, mas continua sendo torcedor daquele time. Ó, boa noite, Simone. Aqui a gente vê quem tá aqui. A Marta, Núbia. Olha, bastante gente já, hein, meu? Opa, boa noite para todos aí. Obrigado, né, pela participação. E vamos... hoje a gente estava falando aqui sobre conversando aqui sobre o que a gente ia conversar, né? Sobre sem áudio, eu estava ouvindo vocês até agora. Tem algum problema com o meu telefone mesmo? Ou com áudio? Eu não consigo. Eu acho que você vai ter um problema de streaming aí. Então, vamos ver. Avisa ele que a gente está ouvindo ele. Foi de 8 vezes. Eu tô achando que com 1 minuto já derrubei 2. Então, hoje eu bato o recorde. Mas Calunga, a gente está ouvindo você, viu? O Calunga ele fica usando Vivo 1 megabyte, ele quer que o negócio vá. Não dá. Pode fazer propaganda da Vivo? Não sei, né? O ideal seria que se pudesse patrocinar isso, né? Ajudaria. Ajudaria bastante. Mandar um celular, alguma coisa assim pra gente, patrocina, a gente anuncia, mas tem que funcionar o negócio, né? Qualquer celular a gente está fazendo.
O pessoal perguntou hoje o que a gente ia falar sobre o tema meio ambiente, né? Você viu que a chamada agora, o banner, a imagem ficou bem bonita, né? Foi sua esposa que fez. Foi a patroa manda bem nisso aí. Ainda bem, melhorou bastante, viu? Parabéns para ela. Ela tem o toque, ela tem o dom nesse negócio. A criatividade dela na estética é superior, não tem jeito. Muito. Não, a mulher geralmente é mais organizada, muito mais centrada, né? Mas quando dá de ser relaxada também, pelo amor de Deus, viu? Bom, cadê o Calunga? Calunga voltou? Cadê? O Calunga não voltou ainda? Entra de novo, Calunga. Calunga tá capengando, coitado. Calunga tá perdido. O Benilton me passou aqui o painel da live, né? E... Tá ouvindo, Calunga? Agora tô ouvindo, claro. Daqui a pouco cai de novo, mas tudo bem, isso é burocracia. Daqui a pouco o Beto Diniz vai dizer que eu não paguei a conta de novo. Ele vai falar que você tá fazendo gambiarra, tá fazendo gato na internet. Esse gato aí ele fica usando o Wi-Fi do vizinho, o cara troca toda hora. O vizinho mudou a senha do Wi-Fi, né? Cai. Bom, gente, e aí, como estão as coisas? Então, tudo na paz. Eu queria começar a falar com vocês para provocar aí algumas questões. Beleza. Eu acho que tem uma lógica sobre esse tema que a gente propôs fazer, que é a lógica ambiental. E eu queria lembrar o que Leonardo Boff fala sobre a questão ambiental. É muito curioso porque Leonardo Boff tem uma perspectiva do meio ambiente que ele trabalha o planeta Terra como um ser vivo, né? Ou seja, não é apenas a vida humana que tem vida, bem como não são apenas os animais que têm vida, bem como não são apenas as plantas que têm vida. O planeta Terra é um ser vivo. E por que ele diz que o planeta Terra é um ser vivo? Porque é a partir do planeta Terra que se produz a água e que se produz o alimento. Logo, algo que é estéril não pode produzir vida. Se frutos, significa que a terra é fértil. Sendo ela fértil, ela é viva. E sendo ela viva, maltratando-a, você está matando, então, todo o meio ambiente, né? É uma visão fantástica, porque você começa a construir, a partir de uma lógica muito objetiva, o que significa defender a vida. Então, defender a vida é também defender a pedra, é defender o minério, é defender a biosfera, é defender o ar, é defender tudo o que está compondo o planeta Terra, e não apenas essa lógica egoísta de pensar no planeta Terra como um processo ou algo que é inerte, né? Ou seja, a pedra é inerte. Mas não sendo a pedra que produz vida, você não tem, por exemplo, o calcário, que advém da pedra. Logo, você também não tem os minérios, os minerais que produzem a condição da Terra ter biosfera, biologia, condição de vida. Então, eu acho que valeria muito a pena a gente começar, então, essa conversa sobre a questão do planeta, sugerindo às pessoas que depois vão buscar em Leonardo Boff essa busca, né, pelo significado do que é defender, de fato, o meio ambiente. Grande Victor Gianotto. Ô, Victor, você não tem culpa, mas pelo sobrenome você é primo do Paulo. Ele é meu filho, pô. Ah, é o seu filho? Menos boa culpa noite, ainda você tem, viu, Victor? Menos culpa ainda. Vitão. Pai não se escolhe, né? Estamos bem representados, meu garoto. Menino, 24 anos. Num assunto interessante que entra mais como meio ambiente, que também toca na parte de ecologia, né? Que até teve no Brasil em 92, a Eco 92, né? Que foi um encontro, um evento aqui no Brasil que reuniu diversas lideranças do planeta, né? Para discutir quais seriam os procedimentos para a redução de poluentes e essas coisas mais. E como hoje a gente está falando sobre meio ambiente, a gente também precisa lembrar que trata-se do planeta, né?
E trata-se de um sistema, porque se o nosso planeta não está bem, se a gente não está cuidando diretamente do meio ambiente, do meio ecológico como ele está, o nosso meio social também não vai estar bem, né? Porque o progresso é bom, a tecnologia é boa, é claro, é conforto, é muita coisa, é muito mais prático você tomar um banho num chuveiro de água quente do que você ter que buscar água no rio para esquentar, para depois tomar um banho, qualquer coisa. Porém, a gente tem que respeitar quem nos fornece esse recurso, que são os rios, as represas, as lagoas, os lagos. Né? Poluir esse pessoal, poluir esses vamos dizer assim, esses biomas, né? A gente acaba ficando sem esse recurso, porque esse recurso não é renovável. Né? Ou se for renovável, é muito difícil recuperar. Né? Tal qual nós temos aí o Rio Tietê, que nós temos governadores aí que prometeram recuperar o Rio Tietê em 4 anos, né? Coisa que a Inglaterra levou 20 anos para recuperar o Tamisa, né? Gastaram bilhões, né? Exatamente. Mas aqui os bilhões também já foram gastos, o Rio que não foi recuperado. Não falaram com que foram gastos, né? Essa galera entrando aqui, nós temos o Vitor Gianotto, o Rogério Olmo. Olha só. Rogério Olmo. Olmo, né? É Olmo. Isso. Rogério Olmo é um cara legal para convidar, para debater um dia. Samuel Tuesday, eu acho que eu conheço esse cara, hein, mano? Samuel Gianotto entrou na live. Eu tenho mais um filho aí. Não é atividade biológico, né? Nesse caso, ao contrário do Vitor, que não tem culpa, esse tempo tem que estar escolhendo o pai, né? Esse está escolhendo. Eu acho que ele está querendo uma pensão, só pode ser o Samuel, não é possível. Então, eu penso que... Eu queria fazer uma pergunta para você, antes de você falar. A Cotia, ela ainda é considerada uma cidade rural? Ou ela já faz parte da Grande São Paulo? Fez. Cotia, desde que foi fundada a região metropolitana de São Paulo, Cotia é parte da região metropolitana da Grande São Paulo. Então, sempre foi. O que acontece é que o próprio município, em 2002, 2003, eu não tenho certeza da data, abriu mão de ter área rural legal. Como que funciona isso? Você tem em todas as cidades o perímetro urbano e o perímetro rural. No perímetro rural, o imposto que é cobrado é o imposto territorial rural, que é um imposto federal pago ao INCRA. Quando as cidades abrem mão do seu território rural, então todas as regiões passam a pagar o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Então tudo vira urbano. Então você vai lá para Campininha, que é na divisa de Ibiúna, você tem o IPTU lá, né, e não o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. O que é, evidentemente, uma manobra para poder fazer a arrecadação maior na cidade. A característica da cidade, então, ela é apenas uma burocracia, né? É uma cidade, quem conhece a qualquer região rural, evidentemente que é muito diferente da região urbana, né? Não precisa nem ter dito isso. E, aliás, eu acho que tem muito a ver com o tema que a gente está discutindo, porque como você pode estabelecer uma relação com a questão... Eu acho que está tendo um samba em algum lugar aí. Casa do Paulo. Pode ser. Eu estou de fone. Então... Não tenho nada a ver com isso. Bom, então tá. E aí, o imposto territorial rural, ou a lógica rural, ela é uma lógica que a gente precisa realmente compreender como sendo uma das mais perversas para o meio ambiente, principalmente com essa perspectiva dos pesticidas, né? Ou seja, de tudo que você faz na lavoura para você poder ter frutos maiores, condições mais bonitas do fruto, você acaba colocando uma série de agrotóxicos que cria uma condição terrível para a própria terra e cria uma condição também muito danosa para a vida humana que consome esse alimento cheio de agrotóxicos. Então, essa condição que a gente está falando é uma condição do meio ambiente que fatalmente você vai chegar num determinado momento
em que a sociedade vai cobrar, de maneira muito mais forte do que cobra hoje, que os alimentos não produzam câncer. Então, hoje, o aumento do câncer, em todos os estudos científicos, está muito ligado à questão da alimentação. E não é alimentação inadequada, é alimentação envenenada. Envenenada por esse setor agropecuário, que tem uma irresponsabilidade muito grande. E o pior de tudo, nós temos agora uma situação em que foram liberados, o Brasil já era o campeão mundial em liberação de agrotóxicos. E agora virou campeão mundial com larga vantagem. Universal, na verdade, agora, né? Mais de 320 tipos de novos agrotóxicos foram liberados, ou seja, a nossa mesa está repleta de veneno. E a terra também. Bom, concordando aí com o que o Calunga disse sobre Leonardo Boff, realmente é verdade. As pessoas precisam entender que o planeta ele é um organismo vivo, né? Uma estrutura não funciona sem a outra, né? Você precisa de uma abelha para polinizar, né, as flores, para que ela leve essas sementes para outros lugares. Você precisa de insetos, né, para que coma outros tipos de insetos. Você precisa de répteis que façam todo esse ecossistema funcionar. E quando você destrói uma parte desse ecossistema, você está automaticamente destruindo toda essa cadeia, né? E você vai estar realmente causando um mal grave. E aí não é só isso, né? É aquela situação da gente tá destruindo um bem que não é só um bem do planeta, também é para os nossos filhos, para as gerações futuras que virão, né? O que elas vão encontrar nesse planeta? Um planeta poluído, um planeta superaquecido. Quer dizer, a gente tem estimativas aí para as próximas décadas que o planeta vai estar aquecendo alguns graus, né? Ele vai estar chegando a ficar mais, as marés vão começar a subir, algumas cidades podem deixar de existir, né? Cidades como Veneza, na Itália, o litoral aqui do Rio de Janeiro, são várias cidades, se eu não me engano também em Santa Catarina, né, onde fica, como é o nome daquela cidade de Santa Catarina famosa? Florianópolis? Em Florianópolis, uma parte. Então, quer dizer, é uma estrutura sensível. Então, tudo que você faz uma parte, tem um cientista da USP, que ele foi na Jô Soares, e ele falou que a transformação ela não é macro, ela é micro. Então, quando você tem um aquecimento ou uma destruição em tal lugar, ela não vai acontecer em outro lugar. E isso foi muito criticado quando ele disse, porque qualquer situação que você faz no planeta, em qualquer parte, você vai estar automaticamente influenciando através de uma cadeia de acontecimentos que vai influenciar em outro lugar. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que, assim, passar para as pessoas, que é importante. E a gente está vendo hoje que grandes empresas, né, além de países também que têm essa preocupação com o meio ambiente, para o Brasil ter essa diversidade maravilhosa, né, mas há empresas brasileiras também, como os bancos. Isso a gente tem que, acho que, dar um cartaz aí para os bancos, que eles estão participando dessa solicitação junto a esse governo, que eles tenham um plano de ação, porque o número de queimadas, eu estava vendo ontem, só no Mato Grosso, né, assim, eram 200 focos. Pode ser um foco natural que aconteceu, claro, mas também pode ser grileiros que podem estar tentando invadir terras, tentando fazer uma queima, né, criminosa para tentar algum tipo de uso capião, né, conseguir essa terra para o futuro. São esses pontos aí que eu acho importantes que se tenha que levar em consideração. Claro, aí vem o lado do investimento também, que a gente, claro, depende do nosso agronegócio, ele é poderoso. Hoje ele é o que está movendo o nosso país. Mas a gente tem que saber ter respeito pela natureza, saber aonde investir, aonde preservar. E para isso a gente precisa, claro, sempre da ciência, dos biólogos. Um investimento nisso, né? Só vou, antes do Calunga falar, eu vou só passar uma coisa aqui, que a gente, inevitavelmente, a gente procura não falar
direcionado à política, ou mencionar um político X ou Y, ou qualquer coisa assim. Só que, inevitavelmente, a gente está numa época de um governo que ele sempre se mostrou, como que eu posso dizer, contrário às leis de proteção ao meio ambiente, às leis de proteção aos nativos, às leis de proteção à floresta, né? Incentiva o garimpo ilegal, incentiva a invasão de terra, demarcação, tá, essas coisas. O grande problema que a gente tem não é o governo em si, mas as pessoas que pensam como essa unidade, né? Hoje eles matam, hoje eles destroem. Só que eles destroem sem consciência, ou seja, eles desmatam e não reflorestam. Eles exploram, mas não purificam de novo, né? Você tem uma empresa grande como a Vale do Rio Doce, que um dia já foi uma grande mineradora de propriedade da nação, né? Ela é estatal. Hoje ela é extrativista, exporta, né? Porque foi comprada por um conglomerado americano e europeu. Então eles exportam todos os minérios aqui a preços muito baixos, e depois a gente tem que comprar novamente a preços altíssimos, né? E com isso a gente viu que já tiveram ali, por negligência, né? Negligência, por questão de corrupção, duas tragédias, que foi Mariana e Brumadinho, né? Com prejuízos incalculáveis ali, e há outras áreas de mineração que estão correndo risco, com os mesmos problemas. Então, a questão que o Paulo levantou, né, inevitavelmente a gente acaba entrando no meio político e a gente coloca as pessoas para pensar, né? Só que isso não quer dizer que a gente tenha preferência ou repulsa ou qualquer outra coisa. A gente está fazendo uma análise pessoal da situação atual, tá? Bom, Calunga, pode completar. Não, eu quero só dizer que eu tenho repulsa absoluta pelo governo Bolsonaro, e cara, é um absurdo absoluto, total e restrito em qualquer que seja a hipótese de ação governamental que ele faça, porque todas as ações que ele faz é uma ação deletéria à vida na sociedade, à vida dos indivíduos e à vida do meio ambiente. Então, não dá para ter meio termo com essas coisas, assim como não dá para ter meio termo com a lógica do capitalismo. O capitalismo é o principal modelo responsável pela destruição do meio ambiente, porque carrega na sua gênese, carrega no seu DNA, a lógica imprestável para a humanidade do lucro a qualquer preço. Então não dá para a gente fazer meio termo com algumas questões. Não dá para ter isenção diante de uma ação. Quando você se torna isento diante de uma aberração, então você se torna complacente com a aberração. Logo, nós precisamos ter posição, sim. Eu, particularmente, tenho muita tranquilidade em falar sobre algumas questões, porque elas fazem parte de um processo muito explícito, muito claro e muito aberto do que é o bem comum e o que é o mal comum. E essa lógica do mal coletivo, comum, né? O mal comum é quando você tem um ministro do meio ambiente que é um cara contrário ao meio ambiente. É um cara que diz em reunião presidencial que precisa aproveitar a pandemia da morte para poder abrir a porteira, para poder destruir o meio ambiente. Essa perspectiva não pode ter meio termo. Não dá para a gente fazer proselitismo, nem estabelecer uma relação aqui de uma conversa de isentos. Nós precisamos apontar, até porque essa é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos e cidadãs, da responsabilidade que nós temos enquanto pessoas. Eu gosto muito de uma frase, eu comecei falando sobre Leonardo Boff, e eu queria voltar a pensar em Leonardo Boff aqui. Leonardo Boff fala uma coisa muito grave. Ô Paulo, eu sugiro que você atenda esse telefone para a gente poder ouvir aí a... Então, não está tocando. Vocês estão achando que aqui está uma bagunça, né? Está vindo a serra? É madeira que a gente está cortando. Eu estou bem na Chapada Diamantina.
Por falar em meio ambiente. E a gente reclamando do barulho aqui. Mas É esse barulho que a gente está fazendo uma porta, tá? Um portão, algo não, assim. É para mostrar o significado do que a gente está falando. E isso é uma live interativa, né? Então, em quarta dimensão. Já cai um pau-brasil aqui atrás. Então, o que eu queria estar lembrando é que Leonardo Boff nos fala uma frase muito grave e muito verdadeira. Ele diz o seguinte, Paulo tocou nisso ainda agora. As futuras gerações nos chamarão de malditos, porque nós sabíamos o que iria acontecer e não tomamos providência para evitá-lo. Por isso, querido Fabiano, eu não tenho a menor dúvida de que o nosso procedimento deve ser o de denúncia nesse momento e denúncia profética. Denúncia de anúncio e renúncia. Renúncia daquilo que não presta e não serve para nós nesse momento e para gerações futuras, porque senão as próximas gerações, Fabiano, vão lembrar de que 3 amigos se reuniram para falar sobre o meio ambiente e passaram um pano para esses malditos que nesse momento destroem não apenas a nossa vida, mas as vidas futuras. Então não tem meio termo. Não tem meio termo. Esse governo é um governo maldito. É um governo que prejudica a vida na Terra. É um governo que prejudica e que contribui enormemente para a estupidez humana. Então, só para a gente poder fazer esse parênteses. E a outra questão é a seguinte, eu morro de medo, eu tenho muito medo de ser chamado de maldito pelos meus bisnetos. Né? Imagina vocês pensar que os meus bisnetos vão olhar para trás e vão falar o que o meu bisavô fez para evitar essa tragédia que nós estamos vivendo nesse momento. E esse bisavô serei eu. Só que eu não estarei mais aqui. Será a minha memória a que vai ser, então, amaldiçoada. É por causa disso e com relação a isso que eu hoje combato isso, porque eles precisam saber, as gerações futuras, que eu fiz o meu papel, que eu fiz o meu esforço para tentar, da minha forma, evitar que isso aconteça. Tem até uma analogia da história da floresta que estava pegando fogo, e o beija-flor ia até o rio, pegava um pouquinho da água lá, com o biquinho dele, ia até a floresta, jogava o biquinho, voltava, e assim ele passou o dia. Até que um dos animais da floresta disse, escuta, mas você acha que isso vai ajudar a combater o incêndio na floresta? Aí o beija-flor falou, eu tenho certeza que eu não posso combater o incêndio, mas eu posso fazer a minha parte. Exatamente. É isso. Deixa eu só ler uma aqui que mandaram aqui, a DP Córdula. Ela falou assim, olha, olá, eu vivo no Amazonas, grande abraço ao pessoal do Amazonas aí, a gente tá tendo uma audiência lá. Existem municípios aqui que não conseguem respirar direito devido à fumaça, tá aqui, ó, apareceu para vocês aqui, né? Sim. Das queimadas. A ação dos grupos madeireiros aqui é criminoso. Estrangeiros e autoridades daqui envolvidas nessa devastação. Animais perdendo seu habitat e alguns correndo risco de extinção. É triste a situação. Então, esse é um ponto, né, que a gente entra no ponto político-científico, que uma pessoa da área, de lá, do local, está dando o testemunho de que é o que está acontecendo. Né? A gente tem um problema muito sério, que é o desvio de conduta da população em fechar os olhos para esse tipo de situação, né? Que nos faz pensar o quanto é que a gente vai ser negligente, ou por quanto tempo a gente vai ser negligente a aceitar esse tipo de situação. Né? Porque hoje, por exemplo, o Paulo está... então, o Paulo hoje está no interior de São Paulo, Fernandópolis, né? Se não me engano. Sim. E é uma cidade do interior de São Paulo. Então, o pessoal do interior de São Paulo está acostumado com ar puro, com uma coisa com menos barulhos, né? Com exceção de hoje, né, Paulo? Com mais tranquilidade. E a gente coloca esse ponto menos transtorno. Mas, por exemplo, eu perguntei no começo para o Calunga se Cotia ainda era considerada uma cidade rural, né? Porque eu morei, a gente estudou junto aí em Cotia, tudo tal, né? E quando eu fui servir o exército, eu lembro que no meu campo
foi carimbado que eu era residente de zona rural, né? E eu falei, caramba, Cotia era zona rural. Mas era por causa do seu jeito, não era por causa da cidade. Né? Eu fui que nem o Barnabé. Mas a gente vê que é o seguinte, que Cotia é uma cidade, ela é centralizada, ela tem um centro muito concentrado, né? O centro de Cotia é muito concentrado, mas ela é expandida. Então você tem vários bairros afastados, vários condomínios, muitas coisas. E uma coisa que eu tenho reparado, por exemplo, em Cotia, e adjacências, né, no caso, é o alto número de condomínios fechados, de condomínios de prédios, né? Não de casas, mas de prédios. E assim, é bom, mas também é ruim, porque você tem os acessos de Cotia são estradas extremamente estreitas, né? E não tem jeito de você alargar, por exemplo, a estrada do Dai, você não tem como alargar aquilo, né? Casa, barranco, coisa que não dá, seria dispendioso demais. E você tem consumo de água, consumo de energia elétrica, aumento do tráfego de automóveis, porque você tem num condomínio, um apartamento, a média é um carro por apartamento. Isso, a média é essa, né? Ou mais. E a Raposo Tavares, a gente vê, todo mundo reclama Raposo Tavares no Facebook. A Raposo Tavares é incorrigível, não tem como mais resolver esse problema da Raposo Tavares em si, né? Por quê? Porque agora sim há uma superlotação. Antigamente era a burrice do pessoal que não sabia como entrar nas saídas da Raposo. Hoje não. Hoje é uma superlotação. 6 horas da manhã está intransitável. Né? E isso acontece em Cotia e várias cidades aqui dos arredores. Aqui Suzano tem isso, Carapicuíba é assim, Barueri é desse jeito, mas devido ao alto índice das construtoras que pegam um terreno e levanta edifícios. Aumenta o número de famílias, aumenta tudo, mas sem estrutura. As administrações, elas não estruturam isso. Né? Olha, vai colocar o condomínio tal. Tem que alargar as ruas, tem que criar uma via alternativa. Olha, tem que ter mais escola, tem que ter mais hospital, tem que ter isso, porque vai aumentar a população. Não. É concedido como fazer as coisas, derrubar matas, por exemplo, em vários lugares eu vejo que matas foram derrubadas, né? Áreas de preservação foram derrubadas para esse tipo de construção. Então, as construtoras também contribuem muito para a má qualidade do meio ambiente em si. Né? Mas então, o que você falou aí, você pegou o que o Calunga falou, que é o capitalismo, que ele não está preocupado com o social, com o meio ambiente, ele só visa lucros. Né? Você tem o problema governamental, né? que é micro ali, não é macro, que é a prefeitura e os vereadores que vão aprovando em toque de caixa tudo que vai entrando. E, bom, eu trabalhei como corretor de imóveis em Cotia durante 5 anos por causa do nosso amigo Ângelo Furlan Sapão, né? E assim, a transformação de Cotia de 2006 para 2015 foi algo que eu nunca vi assim na minha vida. Né? O número de novos empreendimentos, e assim, são empreendimentos que eles enfiam 20 casas em um terreno de 1.000 metros quadrados, com imóveis de 48 metros quadrados, 44 metros quadrados. Né? E você tem uma saída, por exemplo, que é Estrada do Morro Grande, por exemplo. Você pega aquela estrada, você não tem como chegar na parte da manhã, né, para você chegar até a Raposo. Então, quer dizer, não teve um plano de ação, como você falou. A iniciativa privada não tem uma preocupação e não teve uma preocupação da prefeitura durante todas essas gestões que vieram, fazendo um plano, estamos tendo um crescimento imobiliário, a cidade está sendo procurada, então a gente tem que investir em estrutura, e isso não aconteceu. Então hoje a gente tem esse amontoado de imóveis para todo lado, a gente tem uma estrutura péssima em saúde e educação, e lembrando, já que o Calunga falou aí uma citação, eu também lembrei de uma agora, que é do filme Matrix. Eu não sei para quem assistiu, para quem é fã desse tipo de filme, eu acho que vale a pena. Nesse filme, as máquinas tomam o poder, né? E os seres humanos eles se transformam em pilhas. Né? Combustível, né?
É uma pilha, né? Como o nosso corpo ele gera eletricidade, eles conseguem descobrir uma forma de tirar a energia do corpo humano, né? E em uma dessas passagens, né, você tem um desses programas que ele chama Sr. Smith, e ele prendeu um ser humano que está tentando destruir com essa Matrix, e ele está preso, né? E esse Smith, ele chega nele no interrogatório e fala, antes do interrogatório, eu quero te fazer uma análise que eu fiz sobre vocês, seres humanos, né? Ele fala, eu estava tentando classificar a sua espécie como mamífera, mas eu percebi que os mamíferos desse planeta, eles entram em equilíbrio com o meio ambiente, e vocês humanos não. Vocês se reproduzem, vão para um meio, usam todos os recursos naturais e vão para um outro. Então realmente eu percebi que vocês não são mamíferos, vocês são um vírus. Vocês são uma praga para esse planeta. Eu sei que é meio forte, entendeu? Mas é o que a gente está fazendo. Porque a gente não tem isso na escola, na educação ambiental, ecológica. A gente não tem uma preocupação do Estado com isso. As nossas empresas estão muito longe ainda desse tipo de demanda, desse tipo de preocupação. Quer dizer, a gente cresce achando que isso vai ser para a vida toda. Como a água doce. Não é. A água doce é finita do jeito que nós estamos usando, né? Nós estamos não só consumindo com as empresas de refrigerante, de cerveja, empresas que precisam lavar algum tipo de produto e usam muita água, como as empresas de cacau. Isso aqui, ó, cerveja. Cerveja, como eu disse. Quer dizer, o que a gente está fazendo? A gente está destruindo um bem. Então, tem que ter esse tipo de preocupação. A gente tem que falar sobre isso. O que esse Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, falou, esse cara deveria ser preso. Se fosse um país sério, esse cara estava preso. E nisso eu concordo plenamente com o Calunga, com o que ele falou. Eu acho que a gente tem que se posicionar realmente, porque a gente está falando do futuro dos nossos filhos. E se você falar, não, eu não tenho filho, eu não estou preocupado com o mundo, então você não passa de um babaquinha, entendeu? De um garotinho mimado que está preocupado só com a sua vida. Se você não está preocupado com o mundo que a sua mãe te colocou, o seu pai te colocou, você vai estar preocupado com o que nessa vida? Outra coisa, né? A gente não vive para semente, né? O que a gente apronta aqui, não quer dizer que a gente vá consertar isso no futuro, se acomodar agora para alguém consertar no futuro. Não, isso vai atingir a gente agora e vai atingir mais para frente também, né? O Calunga caiu, o Calunga voltou 2 vezes, mano. Ele veio. Calunga, a próxima vez que você cair, você pode ver quando tá o jogo, por favor? Eu posso perguntar aqui ao vivo, mas estava 1-0. E como não teve nem choro, nem grito, então deve estar 1-0 ainda. Né? Tá bom. Olha, veja, eu penso que nós precisamos começar a ter uma concepção de diálogo com a sociedade. Mas existe um setor da sociedade que eu considero muito importante para poder ter esse diálogo, que é a juventude. Se você tem uma juventude que não é contestadora, então automaticamente você tem toda uma sociedade doente, pior que doente, uma sociedade que vai perdurar na doença durante décadas. Qual que é o grande problema, no meu ponto de vista, dos anos 2000? É que nós, lamentavelmente, não tivemos uma juventude contestadora. Qual que é o resultado dessa situação? Você passa a ter hoje pessoas que têm... eu acabei de ser anunciado aqui que o Corinthians fez o 2º gol, viu? É nóis. Então, assim, qual é a grande questão que a gente precisa estar tocando aqui? É que nós precisamos voltar a ter diálogo com essa juventude, porque essa geração agora de jovens é uma geração que tem compreendido, eu acho que como há muito tempo não há compreensão do significado e da importância do meio ambiente. E nós precisamos dialogar com essa juventude, porque, na verdade, eles serão os grandes protagonistas da proteção ou da destruição do planeta. Tem um santo que eu gosto muito, chamado São Luís Orione, e ele diz uma frase que é muito emblemática. Ele diz o seguinte: a juventude pode ser o sol ou a tempestade da sociedade. Se ela for bem conduzida e construída e tiver a clareza do seu papel, então ela vira um sol
e brilha, né? Ou seja, ilumina, aquece. Se ela não tiver essa compreensão, então ela vira uma tempestade que destrói e que, de fato, faz algo muito complexo e complicado. Por isso que nós precisamos fazer um rediálogo. A nossa geração, que é a geração que está criando, né, agora essa juventude, que está estabelecendo com eles a relação com que os nossos pais tiveram conosco, e, curiosamente, os nossos avós tiveram com os nossos pais, que são da década de 50 e 60, que talvez tenha sido a geração mais contestadora de todas. Tanto que os efeitos disso, 30 anos depois, gera processos democráticos profundos no planeta. A queda do Muro de Berlim, a lógica da democracia como princípio fundamental e clareza da queda das ditaduras mundo afora, porque não era possível tolerá-las. E tudo isso se dá em razão de um contexto político de conscientização. E é justamente essa conscientização que nós estamos no limiar. Ou nós teremos uma sociedade que vai compreender esse momento e vai criar contestação com relação ao que está acontecendo agora e vai derrubar esse modelo, ou então nós estaremos realmente fadados a um futuro muito complicado e, lamentavelmente, o que vem à frente é algo que ficará, que nós estamos, aliás, vivendo. O que é, e aí para tentar concluir esse raciocínio, o momento que a gente está vivendo de pandemia? Primeiro de tudo, existe uma irracionalidade na sociedade, graças a esse modelo capitalista, onde a economia precisa funcionar para que a vida possa funcionar. Vejam só, nos estados, nos países de economia planificada, você tem um controle melhor de momentos como esse. Em estados capitalistas, o Estado não consegue segurar, mesmo diante de uma pandemia. Mas o que é a pandemia em si? Se não um bichinho que vivia num habitat, quietinho lá no meio da floresta, onde ninguém tocava nele, ele não tocava em ninguém, não se aproximava, ninguém comia a carne dele e ele não mordia ninguém. Estava lá na boa, tranquilo. O que acontece com a queda chinesa de todas as suas florestas para poder fazer indústria? E o Estado no centro do país, né, da China, se tornou um Estado profundamente industrializado, onde todo o sistema capitalista foi para ali para fazer a sua produção, porque lá valia a pena oferir lucro, porque você venderia para todo o planeta essa produção. As grandes indústrias multinacionais estão todas ali na China, e a partir disso, aquela população começa então a comer carnes exóticas. O que são carnes exóticas? São esses bichos que raramente se encontram ou que não são criados, né, em cativeiro. É a partir disso que nasce, então, a pandemia. Qual que é a grande questão que cientistas discutem nesse momento? É que na Amazônia brasileira, talvez hajam dentro dessa Amazônia, que está sendo nesse momento dizimada, como tão disse ainda agora, um depoimento tão emblemático, tão forte de uma pessoa que entrou ali do Amazonas, dizendo, estão queimando tudo aqui. O que vai acontecer com esses bichos? Eles vão ficar esperando serem queimados? Não, eles vão fugir. Vão tentar, pelo menos, fugir. Onde eles vão se aproximar? Do ser humano. O que o ser humano vai fazer com eles? O que sempre faz, destruir. O que estabelece a partir daí? Vírus que vão, lamentavelmente, lascadamente ou não, fazer com que haja uma nova pandemia. Então, muitos cientistas dizem que a próxima pandemia mundial nasce na Amazônia. Né? Por quê? Porque o meio ambiente está sendo destruído. Não há outra alternativa para essa situação. Então é isso que a gente está vivendo e é por isso que a gente precisa cuidar com muita clareza do momento que a gente está vivendo agora. Só corroborando aí com o Calunga, a gente tem uma situação que são nas geleiras, que é na parte antártica do país, na Ártica e Antártica, com o degelo, o aquecimento do planeta, a gente tem estruturas de gelos que estão congeladas há milênios. Então, ali existem vírus que foram congelados com esse período da era glacial e eles estão lá, entendeu? Conforme acontece esse tipo de degelo, uma hora pode chegar a isso. Assistindo, quem quiser assistir, é um dos episódios
de uma série chamada Cosmos, com Neil deGrasse Tyson. É muito bom. E ele explica muito sobre isso. Entendeu? Que é uma coisa que pode acontecer. A gente pode ter contato com vírus que deixaram de existir há centenas e milhares de anos. E a gente não vai ter condições de superar isso. Né? E outra situação aí que o Calunga falou, que eu gostaria de pontuar, é que assim, as gerações passadas, na verdade, elas foram as gerações que mais fizeram reciclagem sem saber. Porque uma geladeira durava 30 anos. A garrafa de Coca-Cola era uma garrafa de vidro, retornável. Né? Você usava copos de vidro. A sua mãe ia fazer feira, ela usava a bolsa dela, né? Uma sacola que ela fazia todas as vezes. Verdade. Então, quer dizer, conforme essa tecnologia ela avançou, que é ótimo, mas ela criou um estilo de vida que é um estilo de vida líquido. Que o comodismo, né? Não, líquido, porque nada tem tempo, entendeu? Duração. Ele precisa terminar logo para que você compre outro no lugar. Né? Um celular, ele vai durar 6 meses, daqui a pouco já vem outro muito melhor, um iPhone número 10, 15. Então você vai comprando. E esses outros que estão ficando, a bateria dele, por exemplo, quanto tempo essa bateria demora para se degradar no ambiente natural? Então, quer dizer, a gente está destruindo o planeta com uma rapidez tão grande, mas tão grande, nunca vista antes na história. Mais rápida do que ele pode se recuperar, né, na verdade. Né? Dos últimos 100 anos para cá, se você pegar 100 anos atrás, a gente tinha o motor a cavalo, Você tinha a charrete, você tinha... E em 100 anos para cá, a gente está chegando em Marte. Quer dizer, olha o que a tecnologia fez. Né? A gente nunca evoluiu nos últimos 1000 anos como a gente evoluiu nos últimos 100 anos. Exatamente. Só que essa evolução também transformou a gente em consumistas vorazes. Né? Que não está preocupado com... e a gente precisa... gafanhotos. Consumir. O Calunga falou uma coisa interessante aí, que a gente não precisa nem ir muito longe para ir até a China. Eu estava assistindo uma vez um programa na Cultura, onde um especialista em ecologia estava falando sobre o mosquito da dengue. Né? Ele falou assim, olha, o mosquito da dengue ele sempre existiu. Sempre. Só que ele vivia onde? Ele vivia nas florestas, ele vivia na zona de mata. Conforme essa mata foi sendo derrubada, ele começou a migrar para as áreas urbanas. E como era um mosquito com um tipo de patologia diferente do mosquito comum, né, ele mesclou com o mosquito comum, com o pernilongo, e ele acabou gerando um tipo de patógeno que era letal para o ser humano. E para ele foi fácil dele se proliferar na zona urbana, por quê? Porque estava sempre cheio de poças d'água. Era uma garrafa, era uma tampa, era um pneu velho, era uma calha entupida, era alguma coisa, um depósito onde ele podia se reproduzir tranquilamente. Mas enquanto havia as florestas, ele ficava lá no topo das árvores, protegido nas bromélias, total, e ele não saía dali. Então, como o Calunga falou, o grande problema, o maior problema dessas pandemias, desses problemas que a gente tem de saúde hoje, né? Você tem o rato, a barata, eles são originários das florestas. E eles não são animais que têm naturalmente doença. Eles vieram para a zona urbana e passaram a ser animais que trazem doenças. Acabaram virando animais urbanos. Né? Um animal que sempre foi tido como símbolo da paz, um animal bonito, tal, não sei o que, era o pombo. Né? A pomba. Hoje é chamado de rato com asa. Né? Por quê? Porque traz doença. Mas por quê? Porque ele come sujeira da sarjeta, ele come coisas contaminadas. Ele não tá nem aí. Aí ele se contamina e contamina as pessoas, como aconteceu com a peste negra, que era a pulga infectada com sangue doente. Ela ia lá, picava o rato, pegava o sangue doente, ia lá, picava o ser humano, e aí começou a transmitir peste negra. Você sabe que ela veio na época foi na época quando começou essas grandes navegações. Que foi sim. A primeira parte do capitalismo que vem lá de trás. Né? A peste negra, a varíola, né? Essas ela doenças. Veio nesses grandes navios, ela chegou na Europa através do comércio, né, com o Oriente. Sim, então assim... Pode falar, Calunga.
Não, você sabe que tem uma coisa que, bom, quem me conhece sabe que eu busco construir a minha relação de vida também através da minha espiritualidade e de de tudo aquilo que eu acredito como sendo princípio, né, da minha ação. Pois bem, tem uma oração, né, uma oração muito bonita, que ela foi encontrada há não muito tempo atrás, numa caverna tibetana. E ela fala muito sobre tudo isso que a gente está falando e sobre a questão do respeito ao meio ambiente. Olha só que oração e que escrito, que aliás se chama de oração, mas é um escrito, né? E é Boa uma noite, Roberto. grande Roberto de Souza, meu amigo lá do Paraná. E ela é uma inscrição que, aliás, o Roberto chegou agora, eu acabei de provocá-lo ali no WhatsApp, e ela me foi passada pelo Padre Ciro, um grande companheiro, uma pessoa muito importante. Mas ela era uma inscrição escrita numa caverna tibetana. Olha só, Deus silencia nas pedras, respira nas plantas, corre nos animais, fala nos homens e pensa nos anjos. Portanto, olhem para as pedras como se fossem plantas. Cuidem das plantas como se fossem animais. Respeitem os animais como se fossem homens. E amem os homens como se fossem anjos. Compreender essa dinâmica do respeito à vida, do respeito ao planeta, é exatamente o que nos remete ao início dessa live. Olhar para o planeta Terra como uma pedra que gira em torno do Sol é olhar para algo inerte que não produz vida. Se nós olhássemos para o planeta de que nós olhamos para nossa mãe, nós teríamos um outro tratamento, porque nós teríamos muito cuidado em mexer numa pedra, porque essa pedra, ela pode representar, na verdade, se a gente pudesse olhar para ela como se olha uma planta, ela teria uma outra característica. Se nós pudéssemos olhar para uma planta com o respeito que a gente olha para um animal, certamente nós não mataríamos essa planta com tanta facilidade, não arrancaríamos galho dela com tanta facilidade, porque não dá para arrancar a perninha do cachorro em casa com essa facilidade. Sim. Se nós conseguíssemos amar o ser humano, como olhar para um animal e amá-lo como a gente ama um ser humano, certamente nós não judiaríamos dos animais e muitos deles sequer nós nos alimentaríamos deles, né? E evidentemente, se a gente conseguisse respeitar o ser humano como a gente diviniza os anjos, então isso fatalmente nos faria melhores uns com os outros. Essa perspectiva e essa lógica, eu acho que ela é a lógica que dá para a gente a necessidade de compreensão do que significa o meio ambiente. O meio ambiente é isso, evoluir a relação que a gente trata o nosso meio, né? Então, a pedra, a planta, o animal, o ser humano, eles são seres absolutamente vivos. Não dá, novamente, e aí a gente volta a Leonardo Boff lá no começo, para tratar o planeta como se não fosse algo vivo. É um organismo vivo. Por quê? Porque Sim. Ele produz vida, né? Então, é isso. E tecnicamente, Calunga, vamos colocar assim, a preocupação teria que ser muito maior, porque é o único que a gente tem por enquanto, né? Até agora encontraram planetas habitáveis aí, tecnicamente, mas, há anos e anos-luz de distância daqui, né? Então não dá pra gente simplesmente falar, vou depredar isso aqui, depois eu vou para outro planeta. Não, calma, não é aí. Né? A gente tem que cuidar dessa casa aqui, porque ela é a única que a gente tem. Né? E colocando dessa forma, o que falta para que a gente possa conscientizar, né, ou ter uma consciência um pouco mais coletiva do que é preciso de fato, né, é que as escolas que cuidam das crianças, que as famílias que têm os seus filhos e eles próprios passem a se conscientizar. Olha, vamos fazer reciclagem,
vamos pegar um material que não some, não consome no planeta com tal, vamos ensinar isso, vamos passar para adiante, porque é tudo uma questão de hábito, né? Tudo uma questão de praticar todos os dias. E se você pratica todo dia, automaticamente seu filho cresce fazendo aquilo. O neto dele vai fazer, o seu neto vai fazer, e o seu bisneto, e como disse o Toninho, a gente evita aquela maldição, né? Aquela de ser amaldiçoado no futuro por alguém que está usando máscara obrigatoriamente, né, por necessidade dessa vez, porque não tem um ar decente para respirar, né? Foi uma previsão catastrófica como é que é o nome dele lá, Aleister Crowley, né, que era um ateu, satanista, né, na Inglaterra, mas ele, independente da religião, ele fez uma previsão. Ele falou assim: se o planeta continuar no ritmo em que está, que foi naquela época em que a Inglaterra foi coberta por uma nuvem de fuligem das fábricas, né, das usinas de carvão, e que ninguém entendia o que estava acontecendo, mas era a usina de carvão que estava poluindo o ar e matou muita gente de problema respiratório, pessoas foram atropeladas porque não tinha visão, era uma noite negra, literalmente negra, onde os faróis não conseguiam iluminar. Então, como aconteceu em São Paulo. Fabiano, como aconteceu em São Paulo. Se até o diabo está preocupado com o futuro do planeta, então aqui a situação está complicada mesmo. Exatamente, porque eu penso o seguinte, nós habitamos o planeta, o diabo, tecnicamente, eu sou ateu, mas religiosamente falando, o diabo precisa da gente aqui, né? Então, quer dizer, não é por aí, ele tem visão, ele tem visão, né? Pode falar, Paulo. Como está acabando o nosso tempo aí, só queria um ponto que eu acho que a gente não tocou e eu vou tocar agora. Assim, eu queria mandar um abraço pro meu primo Milton Gazola, que entrou aí, mandou um oi. Obrigado aí, Milton, pela participação. E assim, a gente tem que lembrar que são daquelas pessoas que não têm voz, né? Quando a gente polui o mar, a gente está pegando lá o povo ribeirinho, aquele povo que depende da pesca, e como aconteceu agora com esse navio que afundou, e foi petróleo para todo lado, quer dizer, essa pessoa está perdendo o meio de vida dela, né? O meio de alimentação também. Quando você expande o agronegócio para todo lado, você está tirando a produção rural familiar, aqueles pequenos produtores que também trabalham e dependem daquela terra para fazer. Quando a gente está destruindo, né, a Amazônia, não só aquelas pessoas que dependem da floresta para viver, mas também a gente tem as populações indígenas que vivem ali antes da gente chegar aqui nesse país, antes dos portugueses chegarem ou quem chegou. Quer dizer, então que é um direito deles, né? É uma preocupação que nós temos que ter com essas pessoas que não têm voz, porque se a gente tirar essas pessoas do meio que elas vivem, essas pessoas fatalmente vão começar a migrar para cá. E o que vai acontecer? Você está destruindo uma parte do Brasil e você está concentrando uma população numa região. Exatamente. Né, onde não tem trabalho, onde não tem estrutura. Você está tirando aquela pessoa. Isso aconteceu, por exemplo, com a minha família. A minha família foi obrigada a sair do seu habitat natural para ir para São Paulo. Quantos anos a minha mãe levou para construir a vida dela, trabalhar, passar necessidade, um monte de situações. Se ela tivesse uma estrutura, tivesse os direitos delas respeitados aonde ela nasceu, o investimento. Então, quer dizer, a pessoa é um pescador, ela vai viver ali a vida inteira, é a cultura dela, ela ama aquele lugar. Ela não precisa migrar para outro lugar porque grandes empresas ou o governo não está investindo ali. Então, eu queria deixar essa reflexão aí para vocês que estão nos ouvindo. Tudo que a gente falou é muito importante mesmo, então eu acho que vale a pena pensar, levar isso para os seus filhos. Agradecer a todos aí pela atenção. Maravilha. Vai lá, Toninho. Pessoal, bom, mais uma vez, mais uma quinta-feira que a gente... Não, mas o Benilton colocou a gente 10 minutos antes, o Benilton tá ficando doido. Então, eu acho que tá dando audiência. O combinado da hora. Então, a grande questão que eu penso que nós precisamos fazer é essa reflexão mesmo. Ela precisa ser uma reflexão diária, ela não pode ser e tem que ser uma reflexão pessoal, porque não há outra forma da gente modificar o mundo se não começar pelos indivíduos.
não há convencimento maior do que o exemplo. Né? O exemplo, de fato, ele é o grande modelo de convencimento de qualquer coisa que você faça que acredite ser ela importante para a sua vida. Então, é a partir do exemplo. E esse exemplo é uma coisa muito difícil, porque a gente consegue cobrar, e aliás é uma das questões que vocês levantaram sobre a questão de Cotia, que é um fenômeno das regiões metropolitanas, né? Você vê que, eu acho que o maior número de ambientalistas que existe por metro quadrado é dentro de condomínio de luxo, depois que ele coloca o condomínio dele onde antes era uma floresta, né? Verdade. Então, essa perspectiva é uma perspectiva profundamente hipócrita, né? Você vai para o litoral, onde não pode ter condomínio, e o cara coloca, ele quer a casa dele pé na areia, né? Não quer outro lugar. Só um ponto, lembra do Luciano Huck, que ele fechou uma parte da praia para virar um condomínio particular? Mas olha, você vê agora na pandemia, e é um outro tema que a gente pode mais tarde discutir, ou em outro momento, a população mais rica do Brasil aumentou seu patrimônio em 40 bilhões de dólares. Sim. Em 4 meses. Né? Então, isso é, de fato, o grande risco ao planeta. Esse egoísmo de uma classe diminuta, pequenininha, que gera exemplo para a classe média imaginar que um dia vai conseguir ser igual a ela, e que gera um egoísmo profundo nessa relação, que gera a destruição do planeta e o maltrato dos mais pobres, que acaba não tendo nada para eles. Então, esse círculo vicioso do capitalismo, esse círculo vicioso da lógica do lucro acima de qualquer coisa, e aí a gente está vendo, para finalizar, o resultado disso. Nós estamos diante de uma pandemia e um monte de gente pobre dizendo precisa a economia voltar, como se ela fosse produtora para si próprio da riqueza que a mão de obra dela produz, quando na verdade o que ela faz é enricar aquelas meia dúzia de pessoas mais ricas do país. Então é isso, né? Eu acho que nós precisamos de fato refletir, nós precisamos de fato discutir, nós precisamos de fato incentivar essa juventude a combater esse mal e nos protegermos, porque as futuras gerações, se nós não tomarmos essas medidas imediatamente, como disse Leonardo Boff, nos chamarão de malditos. É isso. Sim. Eu gostaria de complementar o que vocês falaram e agradecer muito ao pessoal que entrou, né, para nos prestigiar. Não sei se vocês repararam, nós tivemos uma interatividade e uma audiência um pouco maior do que a live passada e do que a anterior a ela, né? Então a gente está começando a trazer um pessoal para cá. Eu gostaria de ressaltar as pessoas que entram aqui, né? Que elas podem participar colocando a opinião delas, independente. A gente não está aqui para julgar o gosto ou a preferência de cada um, mas a opinião de vocês é importante, e mandar perguntas, porque o Toninho está aqui, ele pode responder algumas questões, podem mandar perguntas para ele, podem mandar perguntas para o Paulo Gianotto, podem mandar perguntas para mim, né? E a gente pode enriquecer cada vez mais essa live e passar um conteúdo de qualidade a todos vocês, né? Nessa questão do meio ambiente, eu só queria deixar uma coisa rápida para a gente poder finalizar, que é a única coisa que pode salvar em todos os aspectos, seja meio ambiente, né, ambiental, político, socioeconômico, econômico, financeiro, é educação. A gente tem que lembrar que educação é um investimento de curto, médio prazo. Né? Você forma pessoas conscientes que vão tornar o seu ambiente muito melhor, né? Que vão aproveitar melhor através de um conhecimento que elas vão adquirir e através de uma racionalização muito maior daquilo que é preciso para que nós tenhamos uma maior sobrevida nesse planeta, com qualidade e tudo mais. Então, eu agradeço muito a experiência trocada com vocês, ao pessoal do hoje, né? O Rogério Olmo mandou mais uma aí, né? Ótima. Valeu, Rogerinho. É nóis. Você é São Paulino, né? Então, é nosso grande apoiador.
E a gente tem aqui muitos participantes que interagiram, e isso é muito bom. Então eu quero deixar para vocês aqui meu muito obrigado aos participantes, a vocês dois, né, os integrantes que tornaram essa live possível, tá? Até a próxima. Valeu, Simone, valeu aí o pessoal todo que está interagindo aí. Um abraço a todos. Um abraço para vocês, até quinta que vem, hein? A gente vai anunciando. Tchau. Tchau, tchau.